E eu louvo a Deus por isso. Então nós estamos aí agradecendo a Deus por esses 24 anos. E eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Vamos abrir aí a palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 5, verso 19 e o versículo de número 20. Por gentileza, vamos abrir aí a Bíblia Sagrada, vamos ler lá Marcos capítulo 5, 19 e o versículo de número 20, por especial gentileza. Glória a Jesus. Eu fico maravilhado em ver como é que Deus opera, né? Nosso Deus, Ele opera, como Ele opera, da maneira como Ele opera. Ele é soberano, Ele é poderoso. Diz lá, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Era um comando de 10 cidades. Deca significa 10. Então eram 10 cidades que formavam nessa região, Decápolis, 10 cidades. Com grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Então ele ia nessas 10 cidades, próximo ao mar de Tiberíades, ali da Galileia. Ele ia nessas 10 cidades e falava das coisas que Deus realizou na sua vida. Agora, eu fico pensando aqui, irmãos, esse homem, ele tinha uma casa, ele perdeu a casa dele. E sabe qual era a casa desse homem? Vamos ao versículo 3, no capítulo 5, e o versículo de número 3. Este homem, ele viveu a sua vida entre os mortos, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Então quer dizer que a morada dele, ele viveu a sua vida, uma parte dela, nos sepulcros. Vivia ali, caminhava ali e vivia ali. E esse homem, a sua impotência, ele não conseguia a libertação, ele não conseguia a vitória da parte de Deus na vida dele. Porque uma legião de demônios, aproximadamente 6.000 demônios, estava dentro da vida daquele homem. Ele era atormentado todos os dias e morava nos sepulcros, caminhava ali, ficava aí. Ele era um indivíduo triste, um indivíduo solitário, dolorido, saudoso, não amado, indesejado. Sua existência foi trágica. Se nós olharmos assim a situação desse homem, uma situação caótica e difícil, nenhuma cidade, nenhum morador gostaria de morar perto dele, porque ele morava no sepulcro, era a casa dele, ele ficava entre os mortos, era para lá que os demônios, esses 6.000 demônios, levavam esse homem atormentado, solitário, triste, moribundo, vagabundo, levado praticamente por Satanás, por aquelas hostes infernais na vida daquele homem. Agora, a sua impotência, ele não tinha condições de se libertar, ninguém podia fazer nada para ele. Era um homem que estava fora do controle, ninguém conseguia controlá-lo, ninguém conseguia amansá-lo, ninguém conseguia fazer isso. Olha o versículo 3, por gentileza, está ali. Olha só, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Olha o versículo de número 4, por gentileza. Olha a impotência. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, muitas vezes, não poucas vezes, e grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele, feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então, quer dizer, ele como um touro selvagem, aqueles demônios dentro daquele homem, a sua impotência da sua libertação, ninguém conseguia amansar aquele homem ali. Então, suas paixões eram fortes, mas no sentido de destruição. Era um homem violento, ninguém conseguia controlá-lo, ninguém conseguia fazer isso.
Mas aí as coisas vão mudar, as coisas vão alterar. Ele vai ter uma história para contar. Ele vai ter uma história para contar. E havia uma grande desesperança na vida daquele homem. Olha o versículo de número 5, por gentileza. Olha o versículo 5. E andava sempre de dia e de noite. Então ele não tinha, irmãos, descanso, ele não tinha esperança. A desesperança era total na vida daquele homem que estava ali. Olha só a desgraça na vida dele, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Então ele pegava a pedra e se feria, batia assim, ó. Então era um homem cheio de chagas, era um homem machucado, feridas. Ninguém conseguia chegar e curar as feridas daquele homem. Eram feridas abertas, feridas internas, feridas externas. Era a vida ali daquele homem naquele lugar, lá em Gádara. Aí você olha só a situação. Aí você vê o tormento era contínuo na vida dele. Contínuo, dia e noite. Ele gritava, dia e noite. Mas o que ele gritava, irmãos, de dia e de noite? Ele andava gritando, clamando. O que ele gritava? O que aqueles demônios, e na vida daquele homem, 6.000 demônios, um demônio já faz um estrago, imagine 6.000 demônios na vida daquele homem. O que aquele homem gritava pelos montes? Talvez gritava por libertação. Me ajuda, gente, me ajuda. Eu não era assim, era uma pessoa feliz, eu tinha uma casa, hoje eu moro, me ajuda. E gritava pelos montes, precisando de uma transformação, de uma mudança. Oh Deus, me ajuda. E gritava, e gritava, e gritava, e gritava. Aí você vê uma coisa maravilhosa. Olha o versículo 6 e o versículo de número 7, por gentileza. Verso 6. E quando viu Jesus, a coisa vai mudar. Quando Jesus chega, tudo muda, meu irmão. Quando Jesus chega, a festa vai ser grande. Quando Jesus chega, a libertação será maravilhosa, será gloriosa. Então nós estamos reunidos aqui nessa noite para agradecer pela libertação, pela salvação, por tudo quanto Deus tem feito na vida da Ad Rei. Agora, e quando viu Jesus ao longe, ele enxergou Jesus de longe. Jesus chegou com o barco lá em Gádara, desceu com seus discípulos, e ele andava de dia e de noite clamando, gritando, clamando, e ninguém podia amansá-lo, conseguia alcançar aquele homem ali. Jesus não fez nada enquanto esteve ali, ele veio apenas por causa deste homem. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Olha, foi a primeira vez que Jesus foi em Gádara. Jesus nunca mais voltou lá. Jesus só foi lá por causa do clamor daquele homem. Jesus, ele foi em Gádara para atender o clamor de um homem miserável, que tinha 6.000 demônios na vida dele, atingindo a vida dele. Jesus chegou lá, e quando viu Jesus ao longe, diz a Bíblia, correu e adorou. Aí eu fico pensando, irmãos, isso é maravilhoso demais. Olha só, Jesus, ele é uma grande atração. Onde Jesus chegava, irmãos, sacudia o lugar. Ele sacudia o lugar, as pessoas eram atraídas pela sua palavra, pelos seus gestos, pelo seu olhar. O seu olhar, o olhar de Jesus era um olhar penetrante, um olhar poderoso. Era o olhar de nosso mestre, de nosso Salvador. Diz a Bíblia que ele olhou para Pedro, no dia que ele estava sendo julgado, e a janela ficava para o pátio, e quando Pedro negou a primeira vez, negou a segunda, e negou a terceira vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus podia tirar, sai da janela um minutinho. E diz a Bíblia que Jesus chegou e olhou para Pedro. Os olhares se cruzaram. E Jesus olhou para Pedro. E quando Pedro olhou para Jesus, aí diz a Bíblia que Pedro abaixou a cabeça e começou a chorar. E o choro saía como fosse amarga eram as lágrimas que saíam dos olhos de Pedro, e Pedro foi embora. O olhar de Jesus, a presença marcante do Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais. Aí você vê a condição do homem. Olha só a condição do homem. Olha aí o versículo de número 7, o verso 7. E clamando com grande voz disse,
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não era ele que estava falando, porque aquele homem, ele não estava falando, quem estava falando naquele homem eram os demônios, eram eles que estavam ali atormentando aquele homem, fazendo aquele homem gritar desesperadamente, levar para o sepulcro, machucado, ferindo-se, roubou a casa dele, o lar dele, a família dele. A missão do diabo é roubar, matar e destruir. Agora Jesus veio da vida, vida com abundância. E os demônios diziam: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não era aquele homem, mas eram os demônios que estavam ali. Irmãos, a presença de Jesus atormenta qualquer demônio. Mas atormenta qualquer demônio. Eu me lembro um dia de um servo de Deus, ele falou assim: pastor Benigno, aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro, aconteceu comigo. Quando eu cheguei no ônibus, aí entrei. Quando eu subi assim, e eu fui em direção ao trocador, e coloquei a mão em cima daquela banca assim, e olhei para ele, o trocador fez assim, para trás, ele ficou endemoniado. Aí eu: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai. E expulsei o demônio daquele trocador que estava ali. Aí você, mas que coisa interessante. Irmãos, você está vendo só, a presença de Jesus na sua vida, irmãos, altera qualquer coisa, meu irmão. Altera completamente qualquer coisa. Então aqueles demônios clamaram, aqueles demônios chegaram ali e falaram: não faz isso não, nós queremos ficar aqui, que negócio que é esse? Aí você vê a situação daquele homem. Agora você vai ver a conversão dele. Agora vem a história dele. Ele tem uma história do passado. Todos nós aqui temos um passado. Alguns aqui eram ex-viciados, alguns aqui usavam drogas, alguns aqui usavam cocaína, alguns aqui usavam maconha, alguns aqui gostavam de beber, mas bebiam todas, você podia imaginar. Alguns aqui gostavam de viver numa vida perdida realmente, na pocilga desse mundo, caído pela sarjeta, levado por Satanás. Você tem uma história no passado aqui. Aí você vê a história desse homem. Agora vai acontecer alguma coisa maravilhosa na vida dele. Agora vem a conversão dele. Olha só, a vida dele vai mudar. Quando Jesus chega, as coisas mudam, irmão. Olha, as coisas vão completamente agora vão mudar. Agora vai mudar. Você quer ver só? Olha o versículo 8, por gentileza. Versículo 8 ao versículo 10. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: esse negócio de Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Caveira, tudo você pode imaginar, é apelido dele. Ele pegou e os demônios falaram assim: eu não gosto de ser chamado de espírito imundo, não, porque nós não somos imundos, não é não, para ver. Jesus chamou, falou que é, então é. Então eles não gostam desse nome, irmão, não, esse é o nome deles, espíritos imundos. Agora esse negócio de Maria Padilha, Tranca-Rua, esse negócio aí é apelido que eles deram dentro lá do antro, lá onde que eles vivem. Não vamos dar esse apelido na gente aqui. Negócio de espírito imundo, a gente não gosta desse negócio não. E deram apelido de várias entidades por aí. Mas isso aí, irmãos, não significa nada. O mais importante, está escrito na Bíblia aqui, está bem ali: espírito imundo, demônios que estavam dentro daquele homem, sufocando a vida dele, arrebentando com os sentimentos e com a esperança daquele homem. Irmãos, nós éramos assim, você era assim. Mas o dia Jesus chegou na sua vida, ele chegou na praia da sua vida, ele chegou lá e falou assim: eu vim para mudar a sua vida, eu vim para alterar o curso da sua vida, eu vim para dizer: quem manda sou eu. Aleluia. Agora, aí você olha ali, versículo de número 9. Versículo 9, diz assim: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Aí Jesus perguntou: qual é o teu nome? Jesus: sai deles agora, sai. Aí, peraí, Jesus, peraí. Aí Jesus: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eles queriam amedrontar Jesus. Somos 6.000 demônios. Vai enfrentar? Vai encarar? Somos 6.000. E aí? Vai encarar, Jesus? O senhor vai encarar? Aí Jesus dá a resposta. Vamos lá, versículo número 10.
e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então eles recuaram e Jesus avançou e falou assim: vocês vão ter que sair. Vocês vão ter que sair. Não tem outra alternativa. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para colocar vocês para a rua, botar você no lugar de vocês, porque esse aí é templo do Espírito Santo. E eu vou fazer uma obra na vida dele e vou mudar a vida dele. Eu vou transformar. Olha, rua agora, todo mundo, rua. Arruma as trouxas e começa saindo agora. Vamos lá. Não, peraí. Não, é agora. Vamos lá, 1, 2 e 3. Vamos lá. Aí você chega e olha assim e fala assim: que coisa, hein? Que coisa maravilhosa, que poder tem o nosso Senhor Jesus. Aí você vê que Jesus chegou para mudar aquele homem, para transformar aquele homem. O poder maravilhoso e magnífico do Senhor Jesus de Nazaré. Foi naquele momento. Vamos lá, é hora, é radical. Isso vai acontecer, é agora. Vocês vão sair dessa pessoa agora, no meu nome precioso e poderoso. Agora eu fico pensando uma coisa aqui, irmãos. Olha só, quando Jesus chega, ele faz a diferença. Faz com que tudo passa assim, de uma maneira esplêndida e maravilhosa. Está tudo ruim e de repente começa tudo a melhorar. Tudo começa a melhorar. Você se lembra? Jesus chega no poço de Jacó e a vida daquela mulher melhorou. Jesus chegou na vida de Bartimeu enxergou. Aí Jesus chegou na mulher de fluxo de sangue e o fluxo foi embora e ela ficou curada. O homem coxo no tanque de Betesda, 38 anos ali, e de repente aquele homem ele começa a andar. Aí você vê em Marcos 1, 45, aí você vê um leproso, Jesus chega e cura um leproso. Saulo de Tarso encontra com ele no caminho de Damasco, a vida dele é transformada. Os discípulos, no capítulo 4 lá de Mateus, Jesus mostra para eles, chamando para fazer uma grande obra. Ele chega lá no túmulo de Lázaro, sai para fora. Irmãos, esse é o nosso Jesus. Onde ele chega, ele vai mudar a vida da pessoa. Ele só quer ter uma oportunidade. Esse é o nosso Jesus. Essa é a nossa história. É Jesus chegando, Jesus salvando, Jesus libertando, Jesus, ele curando, Jesus operando de forma maravilhosa. Aí você vê aí, agora você vê um versículo aqui, dramático, mas dramático mesmo. Olha só, versículo 11 a 14, por gente, pode o versículo 11 ali. Estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, uma varada, né? E todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Versículo de número 13, por gentileza, versículo 13. Olha lá, verso 13. E Jesus logo não permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Versículo de número 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Irmãos, o avivamento chegou em Gádara. Aleluia. Quem mandava ali era aqueles 6.000 demônios que mandava ali. Toda a atração era para ele, toda a atenção era para ele. Jesus chegou ali para mudar isso aí. Agora a atenção vai ser para mim aqui agora, viu? A adoração é para mim, o louvor é para mim. Eu sou um grande libertador, eu posso mudar a sua vida, eu posso alterar completamente a sua sorte. Então Jesus, ele chegou em Gádara para mudar a vida daquele homem, transformar a vida daquele homem. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você também. Agora, foi dramático demais. Por quê? Porque os porquinhos, irmãos, não tinha nada a ver com isso. Agora, lugar de demônio não é na vida da pessoa, mas é na vida de porcos. É esta mensagem que nós recebemos aqui. Então, lugar de demônio é em porcos. Jesus permitiu que entrasse. Então, para mostrar o seguinte, irmão, eu te mostrar o seguinte: que demônio entra em animal.
demônio entre animal. Os demônios entraram naquele animal irracional dos porcos. Eram 2.000 porcos. Assenhoraram daqueles porcos. Tomaram conta daqueles porcos. Os porcos ficaram endemoniados, batendo um no outro. E partiu para cima do abismo. E foi. E começou um suicídio coletivo. 1, 2, 3, 4, 5. Olharam assim lá embaixo. 2.000 porcos mortos naquele precipício. E ali caíram. E ali ficaram. O povo, os porqueiros lá que tomavam conta dos porcos saíram correndo. E disse: gente, aconteceu uma coisa estranha. Chegou um homem lá na beira do mar. E o demoniado correu para ele. E quando nós olhamos assim, os porcos ficaram doidinhos, maluquinhos, correndo para lá e para cá. Vamos lá. E lá estava Jesus. E agora, a coisa vai mudar agora. Agora a coisa muda e vai mudar para valer agora. Agora vai mudar. O que vai acontecer? Agora, olha só o que vai acontecer. Diz a Bíblia Sagrada que quando aqueles homens chegaram, olha o versículo 15, por gentileza, olha como é que muda a história. Olha, e foram ter com Jesus e viram endemoniado. Agora, aí vai começar a história, um novo capítulo na vida daquele homem, o ex-endemoniado. Agora, o que tivera a legião, primeira coisa, há quanto tempo que ele não assentava? Aí depois, há quanto tempo que ele não assentava? Há quanto tempo que ele não se vestia? Há quanto tempo que ele não tinha o juízo perfeito? Há quanto tempo que o povo tinha medo dele, não se aproximava dele? Isso é para mostrar para vocês o que um demônio faz na vida de uma pessoa. Leva a pessoa lá para baixo, escraviza a pessoa, destrói os sentimentos, a esperança das pessoas. É isso que ele faz. Esta é a missão dele: roubar, matar e destruir. É a missão dele. Agora, de repente, Jesus chega e agora aquele homem está assentado. Sentado, tranquilo e vestido. Ele andava nu, pelado pelas ruas, se ferido nas pedras. E por onde ele passava, as pessoas escondiam o rosto, porque ele andava nu, pelado, completamente pelado mesmo, irmãos, nu, sem vestido algum. Isso é para mostrar a vergonha que o diabo faz na vida das pessoas. Traz vergonha, escândalo. Só vai piorando cada vez mais. Então aí você vê o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa, um estrago psicológico, espiritual e emocional na vida de uma pessoa. Mas glória a Deus que Jesus continua o mesmo, ele continua sendo o mesmo ontem e hoje, diz a Bíblia, e ele continua eternamente. E agora esse homem estava calmo, ele estava calmo, sereno e tranquilo, estava calmo, assentado. Uma pessoa que está sentada, ela está calma. Vocês estão sentados agora aqui, está todo mundo cá, um abanando de cá, abana de cá, está todo mundo sentado. Ele era uma pessoa agitadíssima, ele não conseguia ficar, ele andava de dia e de noite, rosnando para cima e para baixo, ninguém conseguia colocá-lo assentado. Jesus disse: assenta aí agora e vamos conversar. Aleluia, oh aleluia. Aí eu fico pensando, nós temos que agradecer, nós temos história para contar. Nós temos história para contar. Quem era você e quem você é hoje? Onde você vivia, o que você fazia, como você vive hoje, e o que você faz hoje. Olha o seu estado e olha o seu estado hoje. Como Jesus, ele chegou, alterou a sua vida. Aí você vê ele, o homem ali vestido, ele agora é um homem controlado. Ele agora está controlado, olha só. Enquanto a Polícia Federal, a Polícia Militar Auxiliar, a Polícia Civil, a Judiciária, o Exército, a Marinha Aeronáutica, as 3 Forças Armadas não conseguiu acalmar o homem. Agora, você olha assim, o homem foi controlado, gente. O homem está assentado, o homem está vestido em perfeito juízo. Irmãos, que vitória! Quantos aplaudem a Jesus nesse momento? Glória a Deus.
Aí você olha e vê, aí você vê. Agora vem a comissão do homem. É aí que eu quero entrar. Aí vem a comissão do homem. Qual é a comissão do homem? Aí aquele homem, no capítulo 18, verso 18, versículo 20. Agora, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha só, Jesus entrou em Gádara só para visitar aquele homem e transformar a vida daquele homem. Naquele dia que Jesus ele mudou a sua vida, ele foi naquele dia só para encontrar você. E ele mudou a sua vida. Você sabe disso. Ele alterou todo o teu futuro, a tua esperança que você tinha completamente arruinada e destruída. Ele foi e chegou naquele dia só para falar contigo. E você abriu o seu coração para ele. E ele entrou na sua vida para valer. E olha onde você está hoje. Você tem história para contar. Você tem uma história linda para contar. Oh, aleluia. Hoje é culto de gratidão. É culto de louvor, de gratidão. Você já parou para agradecer o que ele fez por você, por sua família? Você já parou para agradecer como hoje a sua vida está mudada, está transformada? Você já parou para agradecer que teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você foi redimido e lavado pelo sangue de Jesus de Nazaré? Deus te deu uma família, Deus tem te dado bênçãos maravilhosas e gloriosas. Você já parou para pensar, para agradecer a Deus? E entrando ele no barco, rogava-lhe que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus entra no barco e vai embora, e o endemoniado pisa no barco para entrar também. Eu quero ir também. Eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. Eu não quero te dar. Eu estou com medo deles voltarem, os demônios voltarem. Eu estou com medo. Me ajuda. Aí, pelo amor de Deus, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus, deixa eu ir contigo. Aí Jesus chegou e falou assim: não, você não vai não. Eles não vão voltar mais não. Porque a sua vida foi transformada, foi mudada. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí veio a comissão, verso 19. Por gentileza. Jesus, porém, não lhe permitiu. Não, Senhor, você não vai comigo. Eu só vim aqui para fazer uma obra na sua vida. Você vai ser o meu missionário. Você vai dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Ninguém conseguiu fazer, mas Deus fez. Ninguém conseguiu resolver teu problema, mas Jesus resolveu. Vai lá. Não, Senhor, você não vai. Mas disse ele: vai para a tua casa. Ele tinha uma casa, irmão. Ele tinha uma casa, meu irmão. Ele tinha uma casa. O diabo roubou a casa, obrigado, pastor Alexandre. O diabo roubou a casa dele, o diabo tirou a casa, e para os teus roubou a família dele. Você está vendo? Um dia, olha só, o diabo, ele chegou, roubou a tua casa, roubou a tua família. O diabo tentou acabar com você, com o teu sentimento e com a tua esperança. Mas glória a Deus que Jesus, ele chegou na sua vida e operou um milagre poderoso. Um milagre glorioso. Quando todos diziam: não há esperança, não há sucesso para você. Aí Deus: eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar o teu destino. Oh, aleluia. O nosso Deus é o Deus que altera, irmãos, o futuro. Que o diabo chegou assim: ela vai terminar assim. Deus disse: não vai não vai terminar assim não. O diabo tirou tudo dele, tirou a casa dele, a família dele, tirou tudo. Essa é a missão do diabo, é tirar. A missão de Jesus é multiplicar, somar e acrescentar. Ele quer te dar muito mais daquilo que você tem, daquilo que você possui. Muito mais.
Agora Jesus chegou e falou assim: você vai para a tua casa, agora não vai ser mais nos sepulcros. Os teus parentes não serão mais os demônios que estavam em você. Você tem parente, vai para o teu pai, para a tua mãe. Agora você tem perfeito juízo. Você sabe quem você é. Você sabe o endereço da sua casa. Você sabe onde você mora. Quando você vai para lá agora, vai para lá e anuncia-lhes. Significa boas novas. Chega lá na sua casa agora e fala para eles. E diga para eles: quão grandes coisas o Senhor te fez. Vai lá e dá um culto de gratidão. Assim, eu estou voltando para casa. Por que eu estou voltando para casa? Porque um dia o Nazareno foi lá na beira do mar de Gádara, da região ali de Tiberíades da Galileia. Ele chegou lá e alterou e mudou a minha vida, papai, mamãe, meus irmãos. Ele mudou a minha vida. Eu estava perdido. E Jesus, ele alterou completamente o meu caminho. E hoje eu estou aqui. Anuncia-lhes quão grande coisa te fez e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Aí você observe as palavras de Jesus para ele. Sabe, são as palavras de Jesus para mim e para você. Você tem falado de Jesus, quem era você e quem você é hoje. Você tem chegado expressado para algumas pessoas quem era você e o que você é hoje. Você tem feito isso? Isso é um reconhecimento, você tem que falar isso aí. Você tem que expressar isso aí. Falar quem era você. Eu era assim. Eu fazia assim. Mas hoje Jesus, ele mudou a minha vida. Ele fez grande coisa na minha vida. Ele teve misericórdia de mim. Eu era para estar morto agora, enterrado agora. E Jesus entrou na minha vida. Hoje eu sou servo de Deus, tenho uma família. Ele mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua vida também. Aleluia. Vai lá para os seus e conta o que ele fez para você. Conta a história, uma nova história. Temos uma história para contar. Cada um de nós aqui temos uma história para contar. A de rei tem uma história para contar. Versículo de número 20, por gentileza. Versículo de número 20. O desejo do homem era seguir Jesus. Mas o testemunho do mestre, embora com certeza era para que ele levasse. E ele foi, olha só, a comissão. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades, com grandes coisas Jesus lhe fizera. Como é que era a pregação dele, desse ex-endemoniado gadareno? Qual seria a pregação dele, hein? Talvez ele começou a pregar assim: um dia eu estava assim, assado, e eu comecei a entrar por caminhos tortuosos. Um abismo chama outro abismo. E foi acumulando na minha vida demônios. E eles foram entrando sorrateiramente, dominando a minha vida. Quando eu me vi, eu já não entendia mais quem era eu. E eu fiquei nu, nos sepulcros, se ferindo em pedra e gritando. Assim era eu. Mas eu conheci um homem que ele só foi especialmente nesse dia, ele só chegou uma vez lá. Ele foi para me encontrar. E ele mudou a minha vida. Alguém, como é que é o nome desse homem? O nome dele é Jesus. Ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida. Todo mundo conhece quem sou eu. Eu trago as marcas das feridas que o diabo trouxe na minha vida. Eu trago aqui agora. E mostro para vocês agora quem sou eu hoje. Eu sou um homem liberto e transformado. E ele falou para mim, bora para minha casa contar isso aí, pregando o que ele fez na minha vida. Ele vai mudar a sua vida também.
E o maravilhoso é que todos se maravilhavam. Sabe por quê? Todos se maravilhavam porque todos conheciam quem era aquele homem. Todos se maravilhavam e glorificavam a Deus pela transformação e pela mudança. Aquele homem tinha uma história para contar. Ele tinha uma história para falar. E você também tem, a de rei tem. A de rei começou com 17 pessoas. Pessoas que vieram da idolatria, as jovens que vieram da maconha, da cocaína, de outras coisas mais. Pessoas que vieram do sofrimento, pessoas que sofreram demais, que nós podemos ver visitando, dando assistência, irmãos. E o pastor conhece a história de todo membro da igreja, o pastor conhece. Porque o pastor visita eles, conversa com eles. O pastor evangelizou alguns, pregou para alguns, uns estão aqui para evangelização. O pastor conhece a história de cada membro da igreja. O pastor sabe quem são eles, quem eram eles e quem são eles hoje. Então, a história é maravilhosa, é gloriosa. 24 anos, não são 24 dias, 24 meses, semanas, etc. Mas são 24 anos de guerra, de luta, de evangelização, de pregação, de ensino da palavra de Deus. A de rei não prega a prosperidade, o evangelho da prosperidade. A de rei não prega, nós não pregamos, nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Ensinamos a palavra de Deus. A maior prosperidade é a salvação em Cristo Jesus. E Jesus não ofereceu riqueza para ninguém. Jesus não oferece prosperidade para ninguém. Jesus oferece salvação da alma e libertação. Essa é a tônica da mensagem da A de Rei. Nós pregamos Jesus, que morreu, ressuscitou, está vivo para sempre, em breve voltará para buscar a sua igreja. Que a mensagem de Deus possa estar em nosso coração.